Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nesta ocasião, nós vamos estar estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da revista Adultos, da CPAD, cujo título é Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. A bendita esperança é a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus Cristo. O texto áureo traz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática fala que a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Muito bem. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 1, versículos 6 até o 11. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos, ou as épocas, ou estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder ou autoridade, mas recebereis a virtude, o poder, a força do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram dois varões, dois anjos, vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então aqui nós temos uma promessa. Os próprios anjos deram testemunhos a respeito da segunda vinda de Jesus, os quais lhes disseram, os anjos disseram para os apóstolos: Varões da Galileia, por que estáis aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém. Então temos aqui a base bíblica da nossa lição. O objetivo geral: voltar os olhos para a bendita esperança. Esse é o objetivo geral. Fazer com que cada crente
volte a olhar pela fé para a bendita esperança que é a segunda vinda de Jesus. A parúcia, ou parousia, que significa vinda ou presença, a presença de Jesus. Objetivos específicos. Primeiro, afirmar que breve Jesus virá. Afirmar que breve Jesus virá. Nós, na verdade, não sabemos quando é que Jesus vai voltar, mas pelos sinais que o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, ele fala a respeito do princípio das dores. Segundo tópico, destacar a necessidade da vigilância. Como nós não sabemos o dia e nem a hora, nós temos que estar vivendo em vigilância. Terceiro, estimular a viver com fidelidade. Enquanto Jesus não vem, nós vivemos uma vida de fidelidade, de santidade e de bondade. Introdução aqui do comentário. A expressão bendita esperança se refere à vinda de Cristo, ou melhor dizendo, a segunda vinda de Cristo constitui a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então essa expectativa, ela vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Não há como dizer que Jesus vai vir em breve, se nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas, mesmo assim, devemos manter a vigilância, viver uma vida irrepreensível, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:23. O próprio Deus de paz vos santifique em tudo. Para quê? Para que possais aguardar, esperar a vinda de Jesus. Número 1. Breve o Senhor virá. Outra vez eu digo, como que nós podemos afirmar que breve ele vai voltar, se nós não sabemos nem o dia e nem a hora? Só o Pai conhece, de acordo com Marcos 13:32, mostra para nós, aqui na leitura bíblica diária da terça-feira, Marcos 13:32, ninguém sabe o dia e a hora do arrebatamento da igreja, ou da segunda vinda de Cristo. Ele pode voltar a qualquer momento. Por isso devemos ter em mente a vigilância, a santidade. A vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, ela é a maior esperança da igreja. Todo cristão anela por pensar, meditar e esperar a segunda vinda de Cristo, quando a igreja será arrebatada e assim estará para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras a respeito da vinda, da parousia de Jesus.
da epifaneia, que é a manifestação da glória de Deus. Então, nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Exatamente a vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo, é interpretada de diversas maneiras. Uns colocam a vinda de Jesus antes da grande tribulação. Outros colocam a vinda de Jesus no meio da tribulação. Tribulacionista. E a outra linha, outra corrente, coloca a vinda de Jesus depois da grande tribulação. Então, cada um aí defende a sua ideia. Então, nós observamos que, quando se fala segunda vinda de Cristo, inclui o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Segundo Tessalonicenses 2:8, quando Jesus virá para julgar o anticristo. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, foi assunto ou subiu ao céu, os varões de brancos disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. A vinda de Jesus inclui o arrebatamento da igreja. A Bíblia fala apenas uma vez a palavra arrebatar, se referindo à igreja. Ao passo que a vinda de Jesus, ela é mencionada várias vezes, de várias maneiras. Segundo, uma promessa de Jesus. O próprio Jesus, ele também prometeu que ele viria, ou que ele há de vir. Em João capítulo 14, versículo 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, Jesus foi preparar lugar para os discípulos, os seus servos. Então, a segunda vinda, ela é prometida por Jesus. Os discípulos pensavam que Jesus ia restaurar o reino a Israel na sua época, nos seus dias. Por isso que depois da ressurreição de Jesus, eles estavam reunidos em um certo lugar e os discípulos então perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Jesus replicou ou respondeu: a vós não é dado conhecer os tempos, nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder. Isto é o que pertence aos discípulos. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então recebereis poder e sereis minhas testemunhas em toda parte. Então observa que esta promessa, ela não é somente para Israel, mas para todos os povos. A vinda de Jesus é para todo crente, seja ele gentio ou grego ou judeu. O dia se aproxima. O dia se aproxima.
Cada dia que passa, nós estamos mais perto dessa gloriosa e bem-aventurada esperança, que é o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias. A promessa do Espírito Santo, ela foi feita no Antigo Testamento, em Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, por exemplo. Lá nós temos a profecia que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo. Então eles iam profetizar, ter visões, né? E assim viver. Os últimos dias, eles começaram no tempo de Jesus e vai até o último dia. O último dia é o dia da vinda de Jesus, quando ele vai julgar aqueles que não creram, não se arrependeram dos seus pecados. Então, é importante observar que ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Como diz, né, um hino da harpa, tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Então esta é uma promessa. O derramamento do Espírito sobre toda a carne. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, que Jesus profetizou. Israel foi restaurado em 1948, né? E ostenta a sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Então Jesus, ele disse: olhai para a figueira e para as demais árvores. Observe que não é só Israel, a figueira, mas a figueira e as demais árvores seriam demais nações. Então, nós observamos isso, que Jesus falou, que quando a figueira florescer, perto ou próximo está o verão. Pois bem, número 2, a necessidade de vigilância. Como nós vimos na parábola das 10 virgens. Observa que todas elas adormeceram, todas. As 12 dormiram. A diferença está que as 10 dormiram. A diferença entre elas não é que elas dormiram, não, todas dormiram. A diferença está no fato de que só 5 tinham azeite de reserva. Pensaram no improviso, então levaram azeite consigo. Quando deu a meia-noite, então o noivo voltou, a vinda do noivo. 5 delas, as insensatas ou nécias, não conseguiram entrar para as bodas, para a festa de casamento. Apenas as outras 5 que tinham azeite consigo, o azeite de reserva, puderam entrar para a festa das bodas do Cordeiro. Número 1, exortação à vigilância. Jesus exorta com muita ênfase sobre a necessidade de vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora
há de vir o vosso Senhor. Está em Mateus 24, 44. Devemos estar alertas, devemos estar preparados, como diz a Escritura, com os lombos cingidos e com a candeia acesa. Lombos cingidos significa preparo, preparados, para que quando o Senhor vier, logo possa abrir-se a porta e ele entrará. Então nós vimos isto no sermão profético, o sermão apocalíptico, que fala sobre a vinda do Senhor. Em Mateus 24, texto paralelo, Marcos 13, e o outro texto, Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem alertas ou atentos. Agora vem aqui os alarmes falsos. Muitas pessoas, igrejas, já marcaram a data para a volta de Jesus. Jesus virá em 1914 e tal, em 1948. Jesus vai voltar no ano 2000. Muitas datas já foram marcadas. Todas elas estavam equivocadas. Por quê? Como já disse várias vezes, Marcos 13, 32, pois só Deus sabe o dia e a hora, nem os anjos e nem o Filho, é o Filho do homem. Jesus, como Filho do homem, não sabia, mas depois que ele morreu e ressuscitou, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra, e sendo ele Deus, ele conhece todas as coisas, inclusive a sua vinda. Quando ele estava aqui, foi no período de humilhação, a sua encarnação. Ele abriu mão dos seus atributos, como está em Filipenses capítulo 2, versículos 5 até o 11. Lá diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas antes se humilhou a si mesmo e assumiu a forma de servo. E como servo ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, por causa disso, Deus o exaltou soberanamente, ou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a palavra de Deus, ela rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não a incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos. Então é isso. Terceira parte. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão, um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo, exige santidade do seu povo, da mesma maneira que Deus é fiel, ele exige também fidelidade do seu povo. Nós podemos observar que nos escritos paulinos,
Paulo foi o apóstolo que mais falou, ou que mais escreveu sobre a vinda de Jesus, a sua volta. Se você ler, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, se você abrir no capítulo 1, você tem a promessa. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, esperando do céu seu Filho, esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então Jesus, ele vai livrar a igreja da ira vindoura, que é a ira de Deus. Capítulo 2, no versículo 19. Pois, quando nosso Senhor Jesus voltar, observa aí, quando, pois, nosso Senhor Jesus voltar, quem será a nossa esperança, alegria e coroa de glória diante dele? Por acaso não sois vós? Está aí no versículo 19. Se você abrir no capítulo 3, no versículo 13, está escrito: para fortalecer o vosso coração, tornando-vos irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos, ou os seus anjos, segundo outra tradução. Então, observa aí, 1 Tessalonicenses 3, versículo 13, fala sobre a vinda de nosso Senhor Jesus. No capítulo 4, ele diz, no versículo 15, afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, observa aí, vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram, porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Jesus descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu li do versículo 15 até o versículo 18. E no último capítulo, que é o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo, ele diz no versículo 23, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, é o pneuma, alma, psique e corpo, o soma, sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Observa aí novamente a expressão, a frase, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí nós temos isto. Agora vamos observar que, número 1, a definição aqui do tópico 3º, fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé. Cheio de fé. Características do que é fiel, lealdade também. Então, os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Então, nós observamos que Deus, ele é fiel. Jesus, ele é fiel.
E o Espírito Santo, ele é fiel. Na hora certa, no tempo de Deus, no relógio de Deus, no kairos de Deus, que é no tempo de Deus, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Número 2, fala sobre a fidelidade de Deus, né? Dando continuação aí, Deus, ele é fiel, e assim como ele prometeu, ele vai cumprir. A fidelidade é um atributo moral de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus, ele é fiel, ele é leal. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador ao mundo, de igual modo ele vai cumprir a sua promessa. Observe que os profetas do Antigo Testamento profetizaram a respeito da vinda de Jesus, da sua primeira vinda, quando ele nasceu em Belém da Judéia, quando ele se encarnou, tornando-se um ser humano. Isso foi profetizado por Isaías e outros profetas. Então o comentarista diz: assim como Deus cumpriu a promessa da primeira, Deus é fiel para cumprir a promessa da segunda vinda de Cristo. A fidelidade também, ela é uma virtude cristã, porque é um atributo moral comunicável ou transmissível. Deus transmite para o ser humano, para os seus servos, para o crente fiel. Número 4, tempos e estações. Foi aqui que Jesus respondeu com toda franqueza a pergunta dos discípulos. Chegou o tempo e a época, ou a ocasião, em que restaurarás o reino a Israel? Jesus respondeu: a vós não pertence saber, ou a vós não compete saber os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria exclusiva autoridade. O que pertence a vocês é: recebereis o Espírito Santo quando vier sobre vós. Então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, observa que aparece aqui duas palavras: cronos, que significa um longo período, chamado de cronos, cronologia, cronômetro e cronos. E o outro termo é kairos, que significa oportunidade ou estação, ou melhor, ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Concluindo, viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. O apóstolo Paulo, ele escreveu sobre isso, em que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E agora ele esperava pela vinda de Jesus. Não somente eu, mas a todos aqueles que aguardam a sua vinda. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste subir, o vistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a bendita esperança da igreja. Aqui nós concluímos. E se você quiser
dá o seu joinha, esteja livre para tal. Deus abençoe ricamente.